Olá e bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje temos uma história absolutamente incrível. O nosso objetivo aqui é perceber como um alimento tão básico, tão banal, moldou completamente uma cidade inteira. Olá. E de facto moldou a economia, a geografia e até a moda de uma região. Exato. Nem mais. A nossa fonte de hoje é um documento histórico muito minucioso do blog Porto de Antanho. É o artigo número 25.147, chamado simplesmente O Pão. Um título muito direto para uma história super complexa, não é? Completamente. E para quem nos ouve, a nossa missão hoje é desconstruir isto. Como é que o pão forçou a criação de um sistema logístico épico? E quero começar já com um facto surpreendente. Força. O ponto de partida disto tudo é fascinante. Estamos em 1700, no Hospital Dom Lopo de Almeida, ali na movimentada Rua das Flores, com a Rua dos Caldeireiros, no Porto. E os doentes, que eram pessoas muito pobres, tomaram uma decisão drástica. Pois, uma decisão impensável para a época e para a condição deles. Exato. Eles preferiam literalmente passar fome a comer o pão que a cidade lhes dava. O pão feito dentro das muralhas do Porto era horrível. Tão escuro e mal amassado que eles recusavam comer. Certo? E repara, essa recusa é um indicador económico e social poderosíssimo. Quando a demografia mais vulnerável de uma cidade rejeita a comida mais básica que existe, Há um problema enorme, não é? exatamente, há uma falha sistémica gigante na base do abastecimento. E os registros que este documento do Porto de Antanho traz mostram que as padeiras da cidade sabiam perfeitamente que o produto era mau. E tentavam esconder isso. É que eu rimo com esta parte. Elas usavam uma tática de engano autêntica. Pois usavam, entregavam o pão no hospital propositadamente quente. Acabadinho de sair do forno. Sim, numa tentativa de camuflar o que o documento chama mesmo da ruindade dele depois de frio. A ruindade. Que palavra maravilhosa. É, porque assim que aquilo arrefecia, transformava-se num bloco rijo. Era impossível de mastigar. E é esta falha brutal, esta receita desastrosa da cidade, que obriga a administração da Santa Casa a procurar soluções lá fora. E é aqui que entram as padeiras de Valongo. Exato, foi a solução de ouro. Eles decidiram passar a importar pão de trigo de Valongo. Deram a cada doente 2 pães por dia. A 25 reis cada, diz o texto. Certo. E parece só um contrato normal, mas na prática, no século XVIII, isto exigiu uma engenharia logística que é quase uma obra-prima. E uma logística movida 100% a força humana e animal. Estas mulheres saíam de casa de madrugada, muito antes de o sol nascer. Carregavam os jumentos com as famosas rigueifas e lá iam elas. Exato. Faziam quilómetros e quilómetros em estradas de terra, cruzavam Rio Tinto, São Roque da Lameira, o Bonfim, na famosa Estrada do Pão. E chegavam à cidade, passavam o dia todo a vender porta a porta ou nas praças e depois, no fim do dia, tinham de fazer tudo para trás. É exaustivo só de pensar. Mas o regresso tem o detalhe que eu mais gostei neste artigo todo. É brilhante. A questão da viagem noturna, não é? Sim. Elas estavam esgotadas, claro, e cruzar a Serra de Valongo à noite era perigoso, havia assaltos. Então voltavam em grandes grupos. Mas, e esta é a melhor parte, elas iam a dormir no dorso do jumento. Um sono profundo, relata o documento. Completamente apagadas, porque, como faziam aquilo todos os dias, os animais já sabiam o caminho de cor. É que, na prática, os jumentos eram veículos de condução autónoma do século XVIII. Essa analogia é excelente. E é mesmo isso, um autêntico piloto automático. O animal assumia a navegação e levava-as à porta de casa. E repara, essa delegação da viagem ao animal era a única forma biológica destas mulheres sobreviverem ao negócio. Se não dormissem na viagem de regresso, o corpo humano colapsava. Claro, não aguentariam nenhuma semana. Mas essa viagem pela Serra Escura levantou outra questão que o documento detalha imenso. A indumentária delas, a roupa que elas usavam. Ah, sim. Saia de lã, jaqueta curta, um chapéu pequeno. Mas depois vêm as joias. O ouro. Muito ouro. Imenso ouro. Cordões super grossos ao pescoço, cheios de medalhas e corações, aquelas arrecadas volumosas nas orelhas. Mas isto para mim foi um choque de lógica. Porquê? Então, se a serra era assim tão perigosa à noite, ao ponto de terem de ir em bando, que sentido faz atravessar aquela escuridão literalmente cobertas de ouro a brilhar? Parece um contrassenso, sem dúvida. Mas o ouro aqui tem uma dupla função. E a primeira, como essa dizia,
na cidade. Como uma prova de sucesso. Exatamente. Pensa que isto é venda ambulante de comida. A confiança é tudo. Um burguês no Porto olha para uma padeira coberta de ouro e não vê só vaidade. Vê liquidez e garantia. É um certificado de qualidade medieval, no fundo. É isso. Transmite a ideia de que o negócio é muito próspero. Logo, se ela tem este ouro todo, o pão dela deve ser excepcional. É marketing puro. Ou seja, se o pão fosse mau, não havia dinheiro para medalhas. Faz sentido. O ouro funcionava como publicidade no Porto. Mas e de madrugada na Serra? Aí é a mecânica da segurança pelo coletivo. Naquela altura, não tinhas bancos fiáveis para o povo. Onde é que ias guardar as tuas poupanças? Pois não podiam deixar em casa em Valongo. Claro que não. Uma casa vazia durante o dia era um convite para os ladrões. Então o lugar mais seguro para guardar a riqueza era no próprio corpo. E não tinham medo dos salteadores na Serra? Elas apostavam na intimidação pelo número. A proteção não vinha de serem discretas, vinha de serem um bloco. Imagina uma caravana de dezenas ou centenas de mulheres Com os animais, os bastões de caminhada. e talvez alguns ferreiros com elas. Exato. Aquilo era uma força gigante. Os salteadores queriam alvos fáceis e isolados. Não queriam meter-se com uma guilda inteira super organizada. Uau! O coletivo protegia o ouro de cada uma. É fascinante. Mas pronto, isto era o pão de trigo. O pão chique. E o pão do povo, a verdadeira energia que alimentava as massas. E temos de falar do milho. E o cenário muda completamente. Exato. O documento leva-nos das montanhas poeirentas para o Rio Douro. Entramos no império da Broa de Avintes. Como é que uma pequena localidade ganhou este monopólio todo? E olha que foi um monopólio acidental. O documento apontou o dedo diretamente ao rei Dom Dinis, entre os séculos XIII e XIV. O que é que ele fez? Tentou cobrar mais impostos lá fora. Não foi uma questão fiscal. Foi puro planeamento urbano e segurança civil. O grande terror da época era o fogo. Claro, as cidades eram todas de madeira. O Porto era super denso e caótico. E cozer a broa de milho não é como cozer pão de trigo. Exige fornos enormes, autênticas infraestruturas industriais. Que tinham de estar a arder muito tempo. Imenso tempo. Ter dezenas de fornos industriais a arder sem parar no meio de casas de madeira era pedir para a cidade arder. Portanto, Dom Dinis baniu a cozedura em grande escala dentro das muralhas. Uma medida de proteção civil que criou tipo um autêntico vale do silício da panificação em Avintes. Uma explosão industrial. Em 1747, os números são assustadores. Produziam 96 carros de pão por semana. E o rio Febros movia 50 moinhos ao mesmo tempo. 50! É uma densidade brutal. E a própria broa justifica este esforço todo. É um pão escuro, castanho, denso e com aquele sabor agridoce de milho e centeio. E o formato de torre cineira. Exato, alta e polvilhada. Mas para ficar assim, cada fornada demorava entre 5 a 6 horas de calor constante. Isso justifica os medos do rei com os incêndios, sem dúvida. Mas a parte que me deixou de boca aberta foi a distribuição da broa. É um trabalho físico sobre-humano. Sim, porque elas não usavam os jumentos. A estrada delas era o Rio Douro. Vinham em barcos, a remar até à ribeira e depois descarregavam o barco. E faziam o quê? Metiam canastras gigantes e pesadíssimas de broa densa na cabeça. E começavam a subir aquelas ruas super íngremes do Porto. Rua de São João, as Taipas. A calçada escorregadia, o peso esmagador. Isto é uma rotina de crossfit medieval, mas com o peso de alimentar uma cidade às costas, quer dizer, à cabeça. E claro, a roupa delas era muito diferente das de Valongo, não havia ouro aqui. Era absoluto pragmatismo. Saia e colete de lã azul escuro. Azul escuro para esconder a fuligem do forno e a sujidade do barco. E o mais importante era o chapéu. Um chapéu preto, redondo, de abas largas. Porque na copa do chapéu elas escondiam a famosa rodilha. Aquela almofada de pano para proteger o pescoço. Claro, senão as vértebras cervicais iam à vida com aquele peso. Todo o fato delas era uma armadura de trabalho. E estas duas forças, a de Avintes pelo rio e a de Valongo pela montanha, chocavam todos os dias no mesmo sítio, na Praça do Pão. A atual Praça Guilherme Gomes Fernandes. Era lá que o trigo e o milho se encontravam. E eu achava que isto devia ser um mercado super caótico. Mas não era. Havia regras apertadíssimas. Regras? Antifraude? Em 1584, que obrigava as chamadas medideiras a estarem completamente ao ar livre. Sim.
Usar as gamelas no meio da praça, era proibido fazer a medição do cereal debaixo de telheiros ou dentro de portas. As multas eram pesadas. Quer chovesse, quer fizesse um sol de rachar. Mas faz sentido, é transparência radical. Ao ar livre, à frente de toda a gente, não dá para misturar a areia na farinha. Certo, o conforto ficava para trás, a ordem económica falava mais alto. E no século XIX, o cenário desta praça era super organizado visualmente. Tinham umas 32 árvores a dar sombra, diz o artigo, e de um lado tinhas as padeiras de valongo. Elas nem tiravam as canastras dos burros. Usavam os animais como prateleiras vivas. Exato. E cobriam tudo com umas toalhas de linho branquíssimas, super limpas. Do outro lado, tinhas a malta de A20s, com aquelas canastras brutais pousadas no chão. E vendiam tudo, broa, regueifa, biscoitos, tostas e o pão molete. Espera aí, temos de falar do molete. O nosso pãozinho molete, o pão nosso de cada dia, tem uma história que me deixou... Uau! Eu achava que o molete vinha de molde. E era a associação mais lógica. Mas a verdade é uma herança militar. Vem de 1809, segunda invasão francesa. Os franceses no Porto. Sim, as tropas do Napoleão montaram um quartel no Colégio da Formiga, ali entre Hermesinde e Valongo. E o general que comandava a força chamava-se Moulette. M-O-U-L-E-T. General Mullet. E o que é que o general tem a ver com o pão? Tem a ver com a logística militar. Ele reparou que as regueifas grandes eram terríveis para distribuir pelas tropas. Partir fatias iguais para milhares de soldados dava sempre problemas. Então ele deu uma ordem. Mandou as padarias de Valongo mudarem os moldes. Obrigou-as a fazer um pão pequeno e individual. Um pão, um soldado. Ração militar perfeita, só que a guerra passou, os franceses foram expulsos e o povo gostou do formato e começaram a chamar-lhe o pão do Mullet. E com o tempo, o sotaque tratou de transformar o molete francês em mulete. É impressionante. Uma ordem de um general invasor ficou para sempre no nosso pequeno almoço e no nosso dicionário. A história é mesmo fascinante. E a prova de que os hábitos alimentares são arquivos históricos autênticos. Mas a Praça do Pão também não durou para sempre. O progresso chegou. Pois, as cidades começaram a crescer, queriam ser modernas, e uma feira cheia de burros, palha e gritaria já não combinava com o urbanismo higienista. Em maio de 1909, a Câmara decidiu acabar com aquilo. Tiraram as barracas de madeira para fazer uma placa ajardinada e o novo bairro das Carmelitas. A tal higienização urbana. E as padeiras foram forçadas a dispersar. Umas foram para o Mercado do Anjo, outras para o Bilhão. Mas sem o ponto central delas e com a cidade a industrializar-se, o negócio antigo começou a ruir. O pão fresco de Valongo, que viajava todos os dias, perdeu o espaço. Apodrecia. E é aí que Valongo dá a volta por cima. Se o pão fresco se estraga rápido, eles tiram-lhe a umidade e inventam um produto duradouro para pôr em caixas. Entramos no império dos biscoitos de Valongo. A grande transição, não é? Passaram de vender sobrevivência para vender um luxo acessível. E o melhor exemplo disso no documento é a Fábrica Palpério, Fundada em 1874, por António Palpério e Joaquim Figueira. eles perceberam que o futuro era a indústria, mas com uma imagem de enorme prestígio. E a diferença nas vendedoras da Palpério é brutal. Acabaram-se os jumentos de madrugada. Elas chegavam ao Porto com cestos na cabeça, mas cobertos com lençóis brancos impecáveis, tudo com o nome da marca. Muito mais chique e limpo. E a ambição deles foi gigante. Em 1876, mandaram os biscoitos para os Estados Unidos, para a Exposição Internacional de Filadélfia, e ganharam prémios. A sério, Filadélfia. E depois foram ao Rio de Janeiro em 1879. Eles não brincavam em serviço. E tinham um marketing incrível. Inventaram os biscoitos Mocidade, que eram quadrados, mas com 5 quinas. As quinas de Portugal. Exato. E em 1889, criam a Tosta Rainha para homenagear a rainha Dona Amélia. Misturavam o biscoito com o patriotismo. E resultou em cheio. A empresa sobreviveu a tudo, resistiu ao século XX, à Revolução de 74 e continua lá hoje, gerida pela 6ª geração da família. É, no fundo, a grande vitória da adaptação.
Quando olhamos para toda a história que este artigo do pão nos conta, é um efeito dominó incrível ao longo dos séculos. Começa com aquele pão intragável no hospital. E isso cria rotas logísticas pelas montanhas, cria leis apertadíssimas na Praça do Pão, acomoda o general Moulin e acaba na industrialização premiada dos biscoitos, exato. E sempre, mas sempre, assente no suor destas gerações de mulheres, a caminhar no escuro ou a remar com toneladas de milho. Exatamente. O que nos leva a pensar, para quem nos ouve, da próxima vez que pedirem um mulete numa padaria ou comerem uma broa da Vintes, lembrem-se que estão a mastigar séculos de história, decretos reais e o esforço de milhares de padeiras. E deixo um último pensamento para refletirmos. O artigo lamenta um pouco o fim pitoresco daquela feira antiga em 1909. Claro que a cidade precisava de limpeza e ordem, os mercados fechados trouxeram higiene, sem dúvida. Sim, a cidade ficou mais eficiente. Mas ao higienizarmos e alinharmos tudo, ao limparmos o caos das ruas, perdemos uma microeconomia matriarcal vibrante. Perdemos o convívio espontâneo na praça, onde a cultura e a resistência aconteciam a céu aberto. É uma grande questão. Será que a perfeição da cidade moderna traz ordem, mas silencia a própria alma orgânica que antes a enchia de vida? Fica a reflexão. Um pensamento fantástico para terminar. Fica mesmo a reflexão. Obrigada por nos acompanharem nesta viagem e até à próxima análise detalhada.